Quem pôde observar, ver e ouvir, a gente não nota ensinamentos a respeito desses versículos. A gente não escuta doutrina. Quando eu falo doutrina, várias vezes eu falo doutrina, doutrina é ensinamento. Então, quando a gente vê a doutrina, o ensinamento a respeito de clamor, geralmente não tem esse contexto desses versículos bíblicos. Então, assim, tem gente que nesse momento se sente ofendida, né? A pessoa é fingida, é hipócrita, ela se sente ofendida por causa da própria palavra de Deus. Porque eu já escutei alguém falar assim, uma vez eu estava na escola bíblica e quando eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus, eu sempre fui inspirada a fazer culto na casa das pessoas. Não geralmente pessoas que já são cristãs, mas geralmente pessoas que não são cristãs. E pregar o evangelho, elas entregar a vida a Jesus, e eu ali ficar acompanhando elas, né? Ensinando os passos da caminhada cristã. E o professor da escola bíblica, ele ficou sabendo disso. Um dia estava tendo uma aula dentro da sala e estava falando sobre a função de um pastor. E ele dentro da aula ele falou assim: quem visita é pastor. Quem visita as pessoas é pastor. Viu, Wesley? Ainda falou meu nome olhando para mim, toda a classe. Viu, Wesley? Quem visita é pastor. Não é você, é pastor que visita. Então, assim, o combate ferrenho, irmãos. E teve outras situações que às vezes eu concordando com o professor. Ele estava falando uma coisa e eu fui fazer o meu comentário concordando com ele, mas usando outra linguagem. Ele nem escutava, ele nem parava para ouvir o que eu estava dizendo. Ele discordava. Ele discordou, eu concordando com ele e ele discordando. A rejeição era tão grande, sabe? Que situações concordando com o que ele estava falando e ele discordando dele mesmo. E teve uma situação dessa, eu concordando com ele, e ele nem deixou terminar. Eu falei assim: professor, o senhor não deixa eu falar nem um minuto mais, professor? Você causa muita polêmica. E ali eu fiquei calado. E as lágrimas vieram ao rosto. Aí ele continuou dando a aula. Quando ele continuou dando a aula, aí tinha um irmão, um diácono, o irmão Mário. É disso aí que o Wesley está falando. Aí ele regalou os olhos assim. Aí eu falei: não, irmão, deixa para lá. Pode deixar. Quando a pessoa rejeita o evangelho, não adianta a gente querer falar não. Quando a pessoa rejeita a pessoa, não tem jeito. Então, aí falando quem dá a doutrina é só o pastor. Eu já escutei, é só o pastor da doutrina. Então não tem como pregar o evangelho, porque de Gênesis a Apocalipse, irmão, é doutrina. De Gênesis a Apocalipse é ensino. A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele veio testificar do Senhor Jesus. Ele veio convencer do pecado, da justiça e do juízo. Que é o próprio Jesus, a sua morte, a sua ressurreição. Ele é o Messias, ele é o Salvador. É ele que vem buscar a igreja, é ele que leva. É ele que apresenta o Pai, é ele que é o advogado. Ele que é o princípio, ele que é o meio, ele que é o fim. Então, ele de Gênesis a Apocalipse está lá o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele é o autor da vida. O Senhor Jesus, ele é o inspirador das Escrituras. O Senhor Jesus é o que tem o Espírito Santo e enviou o Espírito Santo para nós, aqueles que creem. Então, como é que alguém vai pregar o evangelho se não trazer doutrina? Não existe evangelho sem doutrina. Não existe evangelho sem o ensinamento do alto. Isso é, quando ensina o evangelho do alto. Então, assim, a gente é combatido, irmão. A gente é combatido por quem devia mais nos apoiar, que devia mais nos incentivar. Mas isso está de Gênesis a Apocalipse. Porque onde os homens de Deus foram mais rejeitados, não foi pelos de fora, foi pelos de dentro. O Senhor Jesus veio para os seus, mas os seus não reconheceram. Mas todos aqueles que o receberam, ele deu o poder de serem chamados filhos de Deus.